Na busca pela sabedoria, pergunte a quem conhece o caminho. Hoje a nossa leitura no livro de Jó nos levou do capítulo 24 ao capítulo 28 e nós seguimos acompanhando a conversa, a discussão entre Jó e os seus amigos. E essa conversa nos conduz nessa jornada de tentativa de entender a realidade. Os amigos de Jó, muito influenciados por esse entendimento da justiça retributiva, onde o ímpio padece, onde o justo prospera. Então, se você está prosperando é porque você é bom, se você é ímpio, você necessariamente vai enfrentar dificuldades. E eles olham para o sofrimento de Jó e seguem insistindo. Jó, alguma coisa você fez. Você está mentindo, você não quer reconhecer, mas alguma coisa você fez. Do outro lado, Jó também segue convicto de quem ele não é. Fala, eu não fiz, eu não sou isso, eu não sou essa pessoa, eu não sou esse ímpio, esse pecador que vocês estão falando. Alguma coisa está errada, as coisas não se encaixam. E nessa conversa de acusações e defesas, nós seguimos acompanhando a nossa leitura. Jó, no capítulo 24, e a partir dessa leitura de hoje, nós vamos vendo como alguns argumentos vão sendo aprofundados. Jó, ele passa, a partir do seu sofrimento, a refletir sobre alguns aspectos que talvez antes não o chamassem atenção, sobre como, por exemplo, os justos poderiam padecer. Talvez ele nunca tivesse pensado sobre isso antes, porque ele não enfrentava essas dificuldades. Mas agora nós vemos Jó se fazendo algumas questões, fazendo algumas perguntas, como as do capítulo 24. Ele pergunta, olha, por que Deus não marca a data do juízo? Por que eles simplesmente não botam um fim nisso e pune os ímpios, os perversos? Porque quando eu olho para o mundo, eu vejo perversos que roubam, que tomam coisas para si, que oprimem os outros. E nesse capítulo nós vamos ver muitas declarações do tipo, os perversos isso, os pobres aquilo, os perversos isso, os pobres aquilo. No final do capítulo ele vai falar sobre os perversos, o assassino, o adúltero, os bandidos. E ele vai olhando para todas essas ações, para todas essas pessoas que demonstram perversidade ao longo da vida, e como elas parecem conseguir se livrar e se esquivar de qualquer consequência. Mas ainda nessa sua reflexão, Jó para e pensa, ele fala, não, mas apesar de tudo isso, eles são como a espuma de um rio, desaparecem como a espuma de um rio, desaparecem, e tudo que possuem é amaldiçoado. O destino deles é a sepultura, como de todos os pecadores, e serão esquecidos no final dessa história. Ainda que eles prosperem, eles não têm garantia de que viverão. E Deus os vigia sem cessar. Ainda que possam ser importantes agora, depressa desaparecerão com todos os outros. Nessa tentativa de entender e processar isso, Jó olha para como os perversos parecem prosperar, mas ele se lembra que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor não se esquece de que ele fará justiça. Nós temos uma última participação de Bildade, que insiste ainda no argumento, fala, Jó, por acaso tem algum inocente? Existe algum inocente diante de Deus? Todos nós não passamos de vermes. Jó, que já está com zero paciência nessa conversa, vira para Bildade e diz, grande ajuda você deu aos indefesos, Bildade, belo socorro você prestou aos fracos. Como esclareceu minha ignorância, sábio conselho ofereceu. De onde tirou todas essas palavras de sabedoria? De quem é o Espírito que fala por seu intermédio? Jó, já sem nenhuma paciência para aquela conversa, admoesta e questiona a Bildade sobre aquilo que ele traz como certeza, como sabedoria. Da onde você tirou isso? Você não está ajudando em nada com esses seus argumentos. E Jó faz o seu último discurso, faz um discurso final, onde ele insiste, olha, eu não sou essa pessoa. Eu jamais darei a razão a vocês, o que ele diz no capítulo 27, verso 5, eu defenderei até a minha morte, defenderei até a morte a minha integridade, eu terei a minha consciência limpa, e a minha esperança, pois que esperança tem os ímpios quando Deus o elimina, quando ele lhes tira a vida, eu lhes ensinarei sobre o poder de Deus. Vocês, porém, já viram tudo isso e, no entanto, dizem coisas inúteis. Olha, eu vou ensinar vocês sobre o poder de Deus. Mas depois de tudo que eu falei, vocês continuam com esses argumentos inúteis, vocês claramente não são capazes de entender, não estão entendendo aquilo que eu estou dizendo. E nós chegamos ao capítulo 28,
onde eu quero focar o nosso destaque de hoje, e eu acho que essa é uma das reflexões mais importantes e onde nós vamos ver uma guinada dos argumentos nesse livro de Jó, quando no capítulo 28, no verso 23, a partir do verso 23, Jó diz o seguinte: somente Deus conhece o caminho para a sabedoria e ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu. No verso 28 ele diz: é isso que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Nesse capítulo 28, no início do capítulo, Jó vai olhar para. Ele vai usar como ilustração a mineração. E ele vai dizer: olha como o ser humano domina o mundo e sabe onde encontrar os recursos e as maiores preciosidades. A gente sabe tirar ouro, a gente sabe tirar prata, sabemos tirar o ferro, o cobre, cavamos túneis, extraímos preciosidades do solo, rubis, esmeraldas. Sabemos encontrar tesouro nos lugares mais improváveis, nos lugares onde ninguém vê, onde as aves não alcançam, e nós vamos ali e nós tiramos tesouro. Mas a gente não sabe onde encontrar sabedoria. Onde então está a sabedoria? Onde encontrar sabedoria? A verdade é que ela está escondida dos olhos da humanidade. Então ele diz essa afirmação: só Deus conhece o caminho para a sabedoria. E essa é a grande questão. Na nossa limitação de entendimento, na nossa capacidade limitada de interpretar a realidade, de conhecermos apenas parte dos fatos, não conhecermos a vida de todo mundo, todos os aspectos, tudo que acontece em todo lugar do mundo, como nós podemos compreender e explicar todas as questões? Como explicar o mal se não conhecemos todos os aspectos da vida? Como explicar a vida de alguém se nós não sabemos quem de fato são? A sabedoria verdadeira, ela só pode vir de Deus porque ele é o único que tem conhecimento de tudo. Por mais que nós humanos nos achemos muito sábios, muito importantes, que como somos incríveis, nós extraímos ouro e prata e pedras preciosas da terra, grande coisa. Você pode juntar todas essas riquezas, mas não pode comprar sabedoria com ela. Por isso, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria e onde encontrá-la. E se você quer trilhar o caminho para a sabedoria, é melhor perguntar a quem conhece o caminho. Ele enxerga toda a terra, sabe de todos os fatos. Não se esqueça, o temor do Senhor é a sabedoria, é a verdadeira sabedoria, e afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Que para além de ficarmos levando e conduzindo as nossas vidas em discussões inúteis, infinitas, sobre as nossas opiniões e conduzirmos as conversas e a nossa existência simplesmente com base em opiniões e como a gente acha que as coisas deveriam ser ou não, que possamos buscar a sabedoria de Deus. O único que de fato tem todas as informações em suas mãos, o único que de fato tem todo o poder sobre toda a criação, sobre todas as pessoas, que ele seja a fonte da nossa sabedoria. Pare de se ancorar na sabedoria humana, na sua própria capacidade. Reconheçamos que a verdadeira sabedoria só vem de Deus e que o melhor que podemos fazer é nos afastar do mal, porque esse é o verdadeiro entendimento e é assim que devemos conduzir as nossas vidas. Que assim como Jó, que veio trilhando essa jornada e entendendo mais sobre a sabedoria de Deus, que nós também possamos ao longo da vida, e inclusive diante das dificuldades que vamos enfrentando, aprender cada vez mais que a sabedoria genuína vem do Senhor. Só Ele conhece o caminho para a sabedoria. Deus abençoe você, a sua família. Vamos juntos? Lendo a palavra de Deus, você já sabe. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.